Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. Em pastos verdejantes de flores sem rivais e as águas tranquilas me conduzirá. Minha alma refrigera com seu doce amor, na sua justiça eu vou caminhar. E ainda que eu andasse no vale da sombra, jamais eu teria temor, sim, porque ao meu lado pra sempre, ó Senhor, tu estás. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. A mesa prepara no manto de prazer e fazes de amor transbordar o meu ser. Suave misericórdia me há de seguir por todos os dias do meu jornadear. Com grande alegria, Senhor, eu venho a ti, irei para
faltará. Quando recebemos o Espírito Santo, tornamo-nos pessoas cuja palavra, vida e conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Isto é dito por um grande pregador que ensina como vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente. Ouvintes preciosos, na verdade, o assunto é muito profundo e por demais maravilhoso. O assunto de recebermos o Espírito Santo e nos tornarmos em pessoas cuja palavra, vida, conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Como disse São Paulo, tornarmos em epístolas lidas pelos homens, cartas abertas. Mas nós vamos formular uma pergunta nesse instante. Como se pode vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente? De maneira alguma. Não existe meio, se é que de fato o Espírito Santo está em nós e a nossa vida, a nossa conduta testificam da verdade. Notemos isto através do ministério de Jesus. Ele disse aos seus irmãos em São João capítulo 7, o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece. Por quê? Eu testifico que as suas obras são más. A vida eterna é Jesus. E ninguém pode vitalizar esta vida, essa questão da vida eterna. Ninguém pode pregar a vida eterna. Ninguém pode pregar a verdade sem tornar-se contundente. Ele disse no mesmo Evangelho de São João que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então Jesus foi um impacto. Se Jesus foi um impacto no seu dia, a sua igreja, a pessoa que tem vida eterna, também é um impacto. A sua vida é contundente. Isto é uma coisa inevitável. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a ponto da nossa palavra, da nossa vida, da nossa conduta, testificarem da verdade da mensagem cristã, o mundo tem que estar chocado conosco. Não é que nós saiamos comprando briga, com um complexo de perseguição, contraindo e atraindo perseguições. Não. Por mais que procuremos ser fiéis, bons, amáveis, tratáveis,
educados, por mais que tentemos fazer o bem, mas sob a orientação do Espírito Santo, mais incompatível será o mundo para conosco. O mundo se torna incompatível a cada instante com a pessoa que tem a vida cristã. Porque um está viajando numa direção e o outro está viajando em uma direção totalmente diferente. O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Pode uma pessoa que está ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo dirigida pelo Espírito Santo, ter prazer nas mesmas vozes ou em outras vozes que estão dirigindo as pessoas que não têm o Espírito Santo? Paulo diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Somente o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais. Só pode ouvir a voz de Deus, o que é espiritual. Uma pessoa está ouvindo uma coisa, está aprendendo uma coisa. A outra está ouvindo outra coisa muito diferente, aprendendo outra coisa muito diferente. Então, elas nunca podem estar em pleno acordo. É certo que o advogado pode ter um companheirismo com o médico pode ter um companheirismo com o engenheiro, mas ninguém poria um médico para construir seu edifício e nem tampouco chamaria o engenheiro para diagnosticar o seu estado de saúde. Que tal? Um engenheiro defendendo a sua causa? Não tem jeito. Que tal? Como pode um cristão verdadeiro estar construindo para o mundo, ouvindo a voz do mundo, sendo dirigido pelo mundo? O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, aos Hebreus capítulo 3, versículo 7, há uma recomendação. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Eles ouviram a voz do Espírito Santo naquele dia, mas é que ela estava saindo da boca de um homem, apesar de ser um homem vindicado por Deus, chamado por Deus, um profeta de Deus, Moisés, mas era um homem como os demais. Era um homem de carne e ossos. Quem poderia admitir, estando num estado de incredulidade, que ali estava a boca de Deus? Eles se arrependiam somente quando o juízo caía. Somente quando o juízo caía é que eles se arrependiam. Isso é próprio do homem que não para ouvir a voz de Deus, tomar o conselho de Deus antes que chegue o juízo. Por isso todos eles pereceram, porque provocaram no deserto. As respostas das codornizes, o maná, ou outras coisas, porque o maná foi um alimento providenciado por Deus sem murmuração de ninguém. Foi vontade própria de Deus. Mas a carne não. A carne foi por causa da murmuração. Deus está dando muita coisa para o mundo, como deu lá no deserto, mas por causa da murmuração, por causa da exigência. O mundo está explorando as suas leis. Através das leis que Deus criou, Ele está dando tudo para o homem. Mas a Bíblia diz que eles pereceram. Eles pereceram, eles não tinham outra maneira de pedir a não ser através do profeta. Mas eles deixavam o profeta de lado.
Eles não queriam a boca de Deus. E só quando o juízo caía que eles se arrependiam. E agora era tarde demais. Quando a chuva começou a cair, naturalmente muitos bateram na porta da arca dizendo: abre-nos a porta, Noé. Quando o noivo entrou com as virgens prudentes, as nécias ficaram gritando do lado de fora. Mas é porque o juízo caiu. Quem pode ouvir a voz de Deus? Qual é a mocinha adolescente de 14, 15 anos que pode atentar para o conselho da mãe antes de cair na desgraça? Depois vai chorar, tarde demais. Por mais que o mundo tente naturalizar a desgraça feminina, a desonra, por mais que o mundo tente sociá-la, fazê-la social, pesa uma expectação de juízo sobre ela, pesa uma expectação de juízo sobre os homens. E quando vão botar água lá no pé da cruz, é porque veio seca. Mas quando está chovendo, elas não temem abrir as suas bocarras. Eles não temem abrir as suas bocarras contra a chuva porque está chovendo. Precisam sair para o baile, precisam sair para a farra, precisam sair para a orgia, precisam sair para o carnaval. Mas quando vem a fome, quando vem a seca, então vamos carregar litros d'água para o pé da cruz, uma superstição pagã. O melhor que nós fazemos, se podemos, em tempo, é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Existe um provérbio popular que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas isso se cumpre perfeitamente naquele que não ouve a voz do Espírito Santo. Este é um coitado. Mas ouvir a voz do Espírito Santo, através de quem? Por meio de quem? Por qual meio ele está falando? O próprio Espírito Santo testificará dentro de você quem está falando a verdade e quem é o mentiroso. O próprio Espírito Santo testifica dentro de você qual é a mensagem que você está ouvindo, que é correta, que é verdadeira, que pode te preparar para o arrebatamento. Todo mundo pode anunciar a volta de Jesus. Todo mundo pode pregar escatologia, pode pregar sobre as últimas coisas e até dramatizá-las. Mas nada disso operará em seu coração a fé perfeita para o rapto, senão a mensagem que Deus, o Espírito Santo, enviou para este fim. Nada, absolutamente nada. E se você é um predestinado para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, fique sabendo, o Espírito Santo testificará dentro de você. Como quando Isabel, a Santa Isabel, aproximou-se da Santa Maria, Virgem Imaculada. As duas se aproximaram uma da outra. Então o que aconteceu? O Espírito Santo testificou dentro do ventre de Isabel que ali estava se aproximando a mãe de seu Senhor. Não tenha dúvida. Quando é de Deus, os que são de Deus conhecem a voz. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isabel disse: o meu menino, a minha criança, saltou dentro do meu ventre quando a mãe do meu Senhor se aproximou de mim. Foi uma testificação. Quando você ouve uma mensagem, que é aquela que você clamava inconscientemente, às vezes, muitos anos, procurando aqui e acolá, e que você ouve uma mensagem que é de fato o que o fundo clamava dentro de você, o Espírito testifica: é esta. Chegou o que você queria, chegou o que você clamava,
chegou o que você pedia. Quando Natanael encontrou-se com Jesus, sob o convite de Filipe, o que foi que aconteceu? Jesus revelou a sua vida, mostrou que ele não orava somente nas sinagogas, mas que orava debaixo de uma figueira. E logo a sintonia veio, logo a semente foi incentivada e Natanael manifestou o que ele tinha dentro. A mensagem chegou para ele. A mensagem chegou para 3 pastores lá no campo e eles foram dirigidos por aquela voz, por aquela estrela, que o mundo naturalmente olhou e viu, bom, essa é uma estrela comum, isso é coisa comum, nós estamos acostumados a ver estrelas. O povo está acostumado com o Evangelho, está acostumado com coisas novas, todo dia aparece uma, mas quem tem a revelação, ouve uma mensagem e diz, não, esta não é comum, esta vem é como uma estrela nos guiando para onde está o Filho de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica dentro de você que você está ouvindo a voz de Deus. Agora, ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo, inclusive com religião, procurando fazer uma obra para Deus. Você não pode ouvir sua voz. O profeta diz, pastor, você não vai se ocupar tanto, quer dizer, até com a obra de Deus, a ponto de depois não poder ouvir a sua voz. Não tem tempo. Lutero, quando ele estava com mais pressa, aí é que ele orava mais. E este é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para comunicar-nos com Deus e ouvirmos a sua voz. Mas agora você pode dizer, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Testifica dentro de mim, pelo Espírito Santo. Fala o meu coração. Eu estou pronta, eu estou pronto. Eu estou desligada do mundo nesta hora, dos meus sentidos, da minha razão, das minhas necessidades, e quero apenas ouvir a tua voz. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você, localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você.
Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? É ali no Novo Gama, em torno de Brasília, é na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é que vai com Jesus estar lá no céu, Quem dessa graça vai desfrutar? Vais tu, vou eu. Quem vai provar esse santo amor, longe de toda tristeza e dor, junto com Cristo seu Salvador? Vais tu, vou eu. Quem vai ter parte na adoração lá no céu, que seus remidos a Deus darão? Vais tu, vou eu. Quem com o coro celestial parte terá no louvor real, livre de toda noção do mal? Vais tu, vou eu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, ouvintes, sem dúvida alguma já sabemos que árvore da vida é esta. É o Senhor Jesus Cristo. A árvore da vida, indiscutivelmente, nas Escrituras, se refere a uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Agora, vale a pena nós relembrarmos sobre o que o Espírito está falando às igrejas. E que isto está no plural, não no singular. O Espírito não mandou a João escrever isto para uma igreja local em Éfeso. Nem tampouco era somente para a primeira era da igreja. É para todas as eras da igreja. Porém, esta é a igreja de princípios. E assim é como foi no livro de Gênesis. O que começou no Gênesis é a verdade através da palavra inteira e finalmente termina em Apocalipse. Assim sendo, esta igreja começando em Atos dos Apóstolos, que são atos do Espírito Santo, é o plano de Deus para todas as eras, até que termina na era de Laodiceia. Então, igrejas está se referindo a eras da igreja. Veja-o cuidadosamente. Cada era deve tomar cuidado, porque o que está aqui é somente o começo. Aquela árvorezinha que tem sido semeada crescerá através das eras. Esta, pois, é uma mensagem para todo cristão, de cada era, até que Jesus volte. Sim, assim é porque é o Espírito Santo falando. E quando o Espírito Santo fala, quem tem ouvidos para dar atenção, para atender o que ele fala, diz amém. Amém quer dizer, assim seja. Vale a pena nós também notarmos o seguinte, que Jesus Cristo não tem igrejas. Ele não tem esposas. Davi é um tipo perfeito de Cristo nas Escrituras. Ele teve mulheres. Ele teve 500 mulheres. Mas isto aponta, até então apontava, para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é composta de milhares e milhares de membros levantados, manifestados em todos os seus 7 períodos, 7 eras desta igreja. Então, Davi tinha uma pluralidade de mulheres. Ele tinha um plural. Ele não tinha somente uma mulher. E o Espírito está falando às igrejas, se referindo justamente às eras. Jesus Cristo tem somente uma igreja. Ele tem somente uma esposa. Esta é mencionada na própria Escritura e neste mesmo Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem: ora vem, Senhor. Então está mais do que confirmado de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo não tem igrejas, não tem esposas, mas sim uma esposa. E você é um membro deste corpo, desta esposa de Cristo. Se é que o seu ouvido tem prazer de ouvir o sussurrar deste noivo, o sussurrar
deste esposo em seu ouvido. Então, você não é aquele tipo de igreja que precisa de gritos. Não é aquele tipo de esposa que precisa de gritos, de violência para obedecer, para atender. É apenas um sussurrar. No seu ouvido é a voz do noivo, é a voz do esposo, é a voz do Espírito Santo. E bem-aventurado é aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Isso resulta em uma recompensa que já temos analisado juntos. Essa recompensa vem ao que vencer. O Espírito fala às igrejas, mas a recompensa vem no singular, ao que vencer. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer, no singular. Isso se refere a você individualmente, particularmente, que está se alimentando não de uma doutrina mesclada, misturada com credos, dogmas, interpretações da serpente, que foi o primeiro intérprete da palavra de Deus. Lá no Éden foi a serpente, para a queda da humanidade. A interpretação da palavra de Deus causou queda. A interpretação natural, bem entendido. E Pedro, mais tarde, fez menção disto, que essas interpretações pervertem as Escrituras para a condenação daqueles que são usados para tal fim. E daí então surgir aquilo que Jesus declarou, denunciou, enfaticamente nas Escrituras, chamando aqueles líderes de cegos. Ele disse que um cego guiando outro, ambos cairão no buraco. Isto porque não estão se alimentando da árvore da vida. Não estão se alimentando através da revelação da palavra, mas sim por uma interpretação intelectual. Ora, Abel e Caim saíram do mesmo ventre, mas não têm a mesma origem. Quando Eva comeu da árvore da ciência do bem e do mal, está claro que isso não foi simplesmente uma maçã. Se trata de uma pessoa. E Satanás encarnando na serpente, que tinha inclusive faculdade para falar, estava entre o chimpanzé e o homem, e era dos mais belos de todos os animais. Introduziu a sua semente em Eva. E quando Adão a conheceu, ela já estava com a semente da serpente dentro de seu ventre. Isso aconteceu mais tarde, ao contrário. Quando José conheceu a Maria, Maria já estava com a semente de Deus dentro de seu ventre. Sempre é assim. Isto prova. E Jesus pregou a semente da serpente quando disse raça de víboras. Isso quer dizer descendência de víboras. E ele falou declaradamente, como João Batista também, serpentes. Ele chamou aqueles líderes religiosos de serpentes, de raça de víboras. Agora você diz, mas aqueles líderes foram cegados por amor dos gentios. Mas como que Deus não cegou os olhos de Pedro? Pedro era um judeu. Deus ia escolher uma semente original sua para cegá-la? Não, absolutamente não. Agora você está vendo a verdade. Existem duas árvores. Estavam ali duas árvores no jardim do Éden. E Deus traria seus filhos pela palavra falada. Mas Eva interceptou o plano. A criação original de Deus não podia cair, nunca, jamais. Então Satanás
foi no subproduto do homem. Sabendo que o homem a amava tanto, ele sabia, se eu consegui-la, ele já está conseguido. E Adão entregou-se a si mesmo por amor de Eva. O que Cristo fez por amor da igreja. Mas, ouvintes amados, não estamos aqui com uma brincadeira. Não estamos aqui adquirindo fama, popularidade e posição e com a intenção de fazermos uma grande obra para Deus. Estamos aqui, enquanto Deus nos permitir, para encararmos estas verdades à luz da palavra. Há duas sementes na terra. Joio, disse Jesus que foi o diabo quem semeou. E semeou aonde? De onde veio a primeira prostituta? Jamais existiria a segunda sem que houvesse a primeira. Jamais haveria o segundo assassino sem que houvesse o primeiro. Porque Caim assentou no seu coração matar Abel. Oh, que semente tremenda! Isso explica que Satanás, não podendo de maneira alguma destruir a Deus, se lança contra a semente de Deus. Isso é um avanço, isso é uma manifestação de semente. Não podendo destruir a Deus, se lança contra a semente de Deus. E é o que ele tem feito durante todos os séculos e tem feito muito especialmente durante as eras da igreja. Mas aqueles que têm se alimentado desta árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu-se a si mesmo por amor desta segunda Eva, desta esposa querida, estes têm vida eterna, porque está escrito assim, e está manifestado assim, porque desde o Éden sempre houve uma semente que morreu pela verdade, por causa do culto verdadeiro. Caim e Abel, ambos estavam cultuando a Deus, e o altar de Caim era muito mais bonito do que o de Abel. E por que Abel morreu? Que mal fez ele a Caim? Nada. Que mal fizeram os profetas? Eles não fizeram nenhum mal. E a história diz que Maria Madalena saiu batendo em seus peitos com sinal de protesto, gritando nas ruas. Que mal fez ele? Por que ele está sendo morto nesta hora? E durante as eras da igreja, nós perguntamos ao senhor Constantino, lá em 325 anos, senhor imperador, que fizeram estes cristãos verdadeiros? Porque não quiseram comer desta árvore misturada? Porque não quiseram crer nessas três pessoas distintas que o Senhor trouxe do paganismo para o cristianismo, para fazer o seu ecumenismo, a sua união do paganismo com o cristianismo? Porque eles não quiseram retornar, não quiseram sair do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? O Senhor fez correr enxurrada de sangue? Que fizeram esses cristãos contra Roma? Para que ela massacrasse, como Caim fez com Abel, para que fizesse derramar o sangue que clama e clamará até o dia de juízo contra ela? Há um juízo de Deus sobre esta coisa. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama, e o sangue desses cristãos também clama, e há de clamar sobre essa assassina. Mas o que acontece? Se você começa aí a comer dessa fruta, desses frutos, porque faz bem daqui, um bem social daqui, outro bem dali, você nunca perceberá o seu veneno mortífero do mal que ela faz. A Bíblia diz: apegai ao bem e aborrecei o mal. Mas como se pode apegar ao bem e aborrecer o mal?
Como se pode usufruir de benefícios, de obras sociais, e depois aborrecer sua doutrina? Se você está se beneficiando desses dons, do uso dos dons espirituais, que esses falsos obreiros estão usando sem se afastarem da iniquidade, Mateus 7, versículo 21, 22, 23. Fique sabendo, você está obrigado a comer também sua doutrina. Se você recebe uma cura através de um falso obreiro deste, você está obrigado a comer o fruto desta árvore. Você está obrigado também a comer a sua doutrina. Você está obrigado a se batizar no batismo dele. Você está obrigado a crer nessa doutrina pagã. Você está obrigado a dividir Deus em 3 partes, porque você está devendo favor a ele. Ele te fez um bem. E esta é a árvore da ciência do bem e do mal. Importa 1000 vezes melhor morrer de câncer comendo a verdadeira palavra de Deus, ficando na verdadeira mensagem, e ir para a glória eterna, seguindo a Cristo, do que receber por um pouco de tempo o gozo do pecado, do que ser curado de um câncer, de uma paralisia, e permanecer num erro doutrinário, comendo de um fruto do mal. Porque não tem coisa pior do que uma doutrina errada. Não tem coisa pior do que uma doutrina que não seja dos profetas e dos apóstolos. E você quer fazer uma análise bastante sincera e real? Quer? Comece pelo seu batismo. Analise Atos dos Apóstolos. E veja se você está no fundamento dos apóstolos. Começa por aí. E não tem que voltar para dar satisfação a Herodes. Se você recebe a revelação de Deus, você não voltará para dar satisfação a Herodes. Herodes disse: quando vocês virem um menino, então vocês voltem aqui e me digam onde está esse rei dos judeus, que eu quero ir adorá-lo também. Oh, Herodes quer adorar o rei dos judeus, não é? Mas avisados por divina revelação, eles voltaram por outro caminho. Faça como aquela águia, aquele filhote de águia que foi chocado num ninho de galinha. Aquele homem achou um ovo de águia, colocou no ninho de uma galinha. Isso é uma lei. Aquilo tem que nascer. Nasceu. Mas chegando no tempo próprio, não entendendo a linguagem de galinha, a doutrina da galinha, o alimento da galinha, aquele filhote ficou ali todo desajeitado, mas logo, logo sua mãe deu um grito ali em cima. Sua mãe original disse: venha, meu filho. Mas como? Bata asas. Você não foi criado para galinheiro. Você foi criado para as alturas. Vamos, saia dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Venha, filho meu, seguindo a Cristo. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Te damos graças, ó Pai, por esta vida eterna, através desta verdadeira e genuína árvore da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Cremos nesta mensagem, cremos na Tua palavra, e não importa quanto bem nos queira fazer a árvore da ciência do bem e do mal, nós, como filhos de Deus, queremos nutrir as nossas almas, os nossos espíritos, com esta palavra original, a palavra do Senhor,
vinda da eternidade para os filhos do Senhor nesta hora, neste século final da história, do pecado, da humanidade, de Satanás. Ó Deus, dá-nos corações puros, renova em nós espíritos retos, não nos lances fora da tua presença, nem retires de nós o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Jesus, seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer, ó Jesus. Seguir-te
tão bom qual Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, guiar até o fim chegar. Nenhum amigo é igual a Cristo,